Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no Cocasar. Quero inclusive agradecer a produção do Cocasar pelo convite. A gente vai então hoje falar sobre casamentos diferentes, como personalizar a sua cerimônia. Eu sou celebrante de casamentos e quando os noivos chegam até mim para conversar sobre casamento, a primeira coisa que a gente costuma ouvir é isso, né? Eu queria que o meu casamento fosse diferente. Outra coisa muito comum é a gente encontrar essa pesquisa também no Google, né? Os casais vão lá no Google e digitam casamento diferente. Mas na realidade, para a gente tratar desse assunto, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é entender o que é o casamento, né? Casamento na prática, ele é um compromisso de amor, independente da forma como ele vai ser roteirizado, ele é um compromisso entre duas pessoas que se amam e que estarão ali diante dos seus familiares, diante dos seus amigos, fazendo esse compromisso um para com o outro. Quando a gente entende que casamento é um compromisso de amor, a gente precisa entender também que esse compromisso pode ser de acordo com o amor do casal. Então, quando o casal chega e fala, eu quero um casamento diferente, normalmente o que eles desejam é que esse casamento seja a cara deles, do jeitinho deles, né? E é isso que a gente vai tratar hoje. Algumas dicas de como fazer o casamento do jeitinho que o casal é, com a personalidade do casal. Por isso que muitos casamentos diferentes acabam levando o nome de casamentos personalizados. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer para os noivos, para tratar desse casamento diferente, é: quem são vocês como casal? Qual é a característica desse casal? O que esse casal tem de diferente? O que você pode fazer na cerimônia que vai fazer com que esta cerimônia pareça com o casal? Depois que a gente consegue conversar então com os noivos e descobrir essa personalidade do casal, aí a gente passa à construção da cerimônia. O roteiro de um casamento, normalmente, ele segue algumas tradições. Como assim algumas tradições, né? Na maior parte dos casamentos que a gente for, você vai ver um roteiro mais ou menos assim, né? Cortejo de entrada, que aí vai ser feito, né, de acordo com o que os noivos acreditam, o que a cerimonialista orienta, né? Então, o cortejo de entrada, que geralmente tem padrinhos, pais, pajens, damas, noivo, noiva. A gente tem geralmente um momento de espiritualidade para aqueles que possuem, né, a espiritualidade, que não são ateus. E depois desse momento de espiritualidade a gente tem as alianças, elas são abençoadas e o casal então faz os seus votos, que é exatamente o que? O seu compromisso de amor um para com o outro, e as alianças vão então simbolizar o casal selando este compromisso. E depois o cortejo de saída. Nesse meio tempo a gente pode ter algumas outras coisas, como mensagens, cumprimentos, enfim. Nesse meio desse roteiro é que a gente vai acabar inserindo então esses outros elementos que vão dar personalidade ao casamento. Mas o roteiro básico é esse. Pensando nesse roteiro, como é que a gente pode então pegar essa cerimônia que tem essa tradição desse roteiro na maior parte das religiões e na maior parte dos casamentos celebrados e transformar isso em algo diferente, algo que faça sentido para os noivos. Então vamos lá? Vamos começar a falar efetivamente sobre cerimônias personalizadas, o que fazer para personalizar as cerimônias? Bom, vamos começar entendendo que cerimônia personalizada não necessariamente significa uma cerimônia não religiosa. A cerimônia pode ser dentro de uma religião e os noivos, eles podem sim conversar com o seu celebrante religioso para que alguns elementos sejam inseridos nesta cerimônia e eles não vão de maneira alguma desrespeitar aquele ritual que faz parte de uma religião. Algumas coisas os celebrantes optam por não permitir, entendendo que não estão dentro da prática daquele ritual. Outras coisas, os celebrantes religiosos, eles vão sim permitir que os noivos o façam. Uma coisa muito legal e muito comum dentro das cerimônias religiosas é que quando o pastor, o padre, o ministro, seja quem for celebrar o casamento, já conhece o casal e conhece a história do casal, ele acaba trazendo isso para dentro da cerimônia. Isso é uma coisa muito legal. E existem os celebrantes de casamento que não são religiosos no sentido de não estarem ligados a um ritual religioso,
um ritual religioso, e assim eles podem transformar a sua cerimônia naquilo que vocês desejam. Existem também alguns rituais que não são religiosos, mas que podem transformar o seu casamento num casamento diferente. Então vamos tratar de alguns desses rituais agora, ok? Então, primeiro ritual. Ritual das rosas, conhecido como cerimônia das rosas. Essa cerimônia ela não está ligada a uma religião, pode ser feita tanto no casamento religioso como no seu casamento celebrado por um celebrante não religioso, ok? Qual é o significado simplificado da cerimônia das rosas? Tanto o noivo como a noiva, eles vão receber uma rosa vermelha e eles vão trocar entre si essas rosas. A rosa vermelha vai simbolizar o amor, e geralmente é a simbologia mesmo, né? As rosas vermelhas, os buquês que as mulheres recebem, né? Acaba tendo essa simbologia do amor. Então eles trocam essas rosas com a simbologia de que um está ofertando o seu amor ao outro. E aí no altar há um vaso colocado, nesse momento ainda vazio, em que essas rosas serão colocadas pelos noivos neste vaso que está no altar, simbolizando então a união do amor dos dois. E o que é legal desse ritual é o seguinte: você vai entregar aos noivos esse vaso com as duas rosas, eles vão levar para casa e eles têm um compromisso a partir desse dia. Todos os anos, no aniversário de casamento deles, os dois precisam lembrar de colocar novamente uma rosa vermelha naquele vaso, simbolizando o quê? Simbolizando a renovação do amor dos dois todos os anos. Esse é um ritual. Outro ritual possível é o ritual das velas. Tem uma simbologia muito parecida com a cerimônia das rosas. Porém, no lugar das rosas, os noivos terão velas, cada um a sua vela. Essas velas serão acesas no momento da cerimônia e haverá uma vela maior sobre o altar. Os dois juntos, com as suas chamas individuais, vão acender a esta vela maior que estará sobre o altar, simbolizando essa vida dos dois como casal. Então eles eram um e agora juntos eles estão acendendo a chama dessa vida a dois. Essa vela maior, assim como também as velas individuais, elas ficam como lembrança para o casal. E eles podem sim acender essa vela maior em casa todas as vezes em que eles acreditarem que é possível fazer uma renovação do amor. E aí acendem novamente estas velas. Outra cerimônia que existe é a cerimônia das taças. Como que ela é realizada? Normalmente ela é realizada com vinho, ok? O noivo tem a sua taça, a noiva tem a sua taça. Num determinado momento da cerimônia, coloca-se vinho nessas taças. O comum é que um seja branco, o outro seja tinto. Há um recipiente vazio no altar e aí esses vinhos eles são misturados neste recipiente. Colocam-se, né, os noivos, eles derramam nesse recipiente as suas taças de vinho. E aí as taças são novamente cheias com esse novo líquido, que é a mistura da vida dos dois. Os dois vão beber dessa mistura dos vinhos e depois essas taças serão quebradas, com a simbologia de quê? De que ninguém mais beberá daquelas vidas, daquele amor, porque aquele amor é único, aquele amor foi formado por aqueles dois, por aquele casal, e ninguém mais poderá então beber deste amor. Então por isso as taças são quebradas. Outro ritual que a gente tem é o ritual do cordão de 3 dobras. Esse ritual, ele tem como base uma leitura bíblica, é uma leitura que está em Eclesiastes, e que ela fala que quando nós temos um cordão de 3 dobras, é muito mais difícil que ele se quebre. Qual é a simbologia dessa leitura, né? É o homem, a mulher e Deus presente na vida deles. Então, quando esse conjunto, homem, mulher e Deus presente na vida deles, está unido, é muito difícil que alguém consiga dobrar ou quebrar esta relação. Então, geralmente você pega 3 cordas e faz uma espécie de trança e vai refletindo esse texto bíblico de Eclesiastes durante a cerimônia do cordão de 3 dobras, colocando essa simbologia de Deus e o casal para que a vida deles possa ser sempre fortalecida. Outra cerimônia possível de acontecer é o ritual das areias.
A gente vai ter aqui no Cocasar, inclusive, uma palestra que vai falar especificamente sobre o ritual das areias. Então, vou falar rapidamente o seguinte: qual é a simbologia do ritual das areias? O ritual das areias, ele traz então a possibilidade do casal se unir, unindo as suas areias. Existem duas formas básicas da gente fazer esse ritual. A primeira eu vou chamar de ritual completo, a segunda eu vou chamar de ritual somente com o casal, ok? Ritual completo, participação de pais, padrinhos ou amigos, como os noivos preferirem, e do casal. Então você tem um vaso vazio no altar, transparente, e esse vaso simboliza a vida como casal. E ele vai ser enchido com areias, e essas areias têm cores que simbolizam qualidade, sentimentos, valores. Então, tanto os pais como os padrinhos vão enchendo este vaso com tudo aquilo que vai ser a sustentação da vida do casal. Então, cada cor com a sua simbologia: diálogo, amor, compreensão, criatividade, alegria, prosperidade, tudo aquilo que o casal precisa para se manter unido e feliz. E por último, o casal, ele terá então que unir as suas areias, por cima de todas essas que ali já estão, com a simbologia de quê? De que eles estão unindo as suas vidas e que não mais elas são separáveis, elas são indissociáveis a partir daquele momento, assim como as areias unidas você não consegue mais separá-las e transformar no que era antes. E aí então você tem um vaso, a vida do casal completa, com eles unidos, tendo como base de sustentação tudo aquilo que foi colocado ali pelos pais e pelos padrinhos. O diálogo, o amor, a prosperidade, aquilo tudo, né? A possibilidade da gente fazer essa cerimônia somente com o casal unindo as suas areias, sem a participação dos padrinhos e sem a participação dos pais, apenas com a simbologia da união do casal. Existe também o ritual celta, que na realidade muitas pessoas confundem, acham que é uma religião e não é, é uma filosofia. A filosofia celta, ela permite sim que você faça esta cerimônia, o casamento celta, dentro de cerimônias religiosas também, basta uma conversa para que isso aconteça. E a filosofia celta, então, ela traz toda uma simbologia dos presentes, da presença também, né, da água, da terra, do ar, do fogo, de todos os símbolos da natureza. E os padrinhos também vão representar dávidas, vão representar presentes para a vida deste casal. A gente também vai ter aqui no Cocasar uma palestra, né, uma conversa com vocês a respeito do casamento celta. Então, uma forma da gente fazer a personalização da cerimônia é trazer um desses rituais para transformar o casamento num casamento diferente, num casamento que segue a tradição, porque o casamento não vai deixar de ter cortejo de entrada, não vai deixar de ter momento de espiritualidade, nem nada disso, mas ele vai trazer esse ritual junto à tradição, ok? Mas se o que o casal deseja é uma cerimônia mais tradicional, porém, além de ser mais tradicional, ele quer ter algum elemento, tá? Quer trazer alguma coisa da personalidade do casal para dentro dessa cerimônia. Então, vamos trazer algumas possibilidades de como isso pode acontecer. De novo, tanto no ritual personalizado, como na possibilidade de nós termos dentro de uma cerimônia que vai ser celebrada por um celebrante. Mas só lembrando, gente, ela não deixa de ter espiritualidade, ela só não está dentro de um ritual de uma religião, ok? É importante ficar claro isso, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que uma cerimônia feita fora de uma igreja, né, ou fora de um templo, ela não tem espiritualidade. Sim, ela tem espiritualidade, né? A espiritualidade, inclusive, daquilo que os noivos acreditam. Ela só não será celebrada dentro do ritual de uma religião, ok? Mas vamos lá. Uma coisa que é muito legal, eu faço isso sempre nos meus casamentos e assim, é um momento muito gostoso e emocionante, gostoso de se viver, de ver o que as pessoas, né, a reação das pessoas na cerimônia, é contar a história do casal. Porque as pessoas, apesar de conhecerem os casais, nem sempre elas sabem a real história.
Sabe aquele momento em que o casal se descobriu apaixonado? Sabe aquele momento que o casal viveu que foi um momento difícil, mas que fortaleceu a vida deles? Algumas coisas engraçadas que passam pela vida do casal. As pessoas sabem muitas vezes assim, se conheceram na faculdade, se conheceram no trabalho, mas não sabe exatamente como foi, como é que isso aconteceu, se rolou uma troca de bilhetinhos, se já estava rolando uma troca de olhares, né? Então esses detalhes trazidos para a cerimônia tornam um momento muito legal. E até a própria reação dos noivos, né? Um sorrisinho aqui, uma troca de olhar, uma lembrança daqueles momentos vividos, isso é sempre muito legal. E aí, uma dica muito importante com relação à história do casal. Se a gente quer que a personalidade deles esteja presente na cerimônia, então tem algo que é muito importante, que é a história ser contada de acordo com a personalidade do casal. Então a gente tem casais que são mais românticos, né? São aqueles casais que gostam de poesia, gostam de leitura. Então que tal a gente contar essa história de uma forma mais poética? Que tal transformar essa história numa crônica, numa poesia, em alguma coisa que tenha a ver com eles? Tem casais que são super descontraídos, super descolados, então vamos fazer em forma mais de piada, mas de piada assim, né? De coisa mais divertida, mais leve, não piada de mau gosto, viu, gente? Mas as coisas mais leves, com aquelas piadinhas que são típicas do casal, para quê? Para que a personalidade deles esteja ali. E se o casal tem uma música tema? Que tal a gente contar a história a partir de uma música tema? Eu já fiz isso, o casal tinha uma música tema e a gente foi contando a história a partir das estrofes, a partir dos trechos da música, a gente veio fazendo a conexão. O que o trecho da música diz e o que isso aconteceu na realidade, na vida do casal, transformando então a música na grande história do casal. Enfim, há várias maneiras da gente contar essa história e isso é muito legal e é um momento muito gostoso de fazer na cerimônia. Tá? As pessoas sempre lembram depois, sempre comentam com a gente depois esse momento da história. Outra possibilidade que a gente tem é trazer o significado do casamento para o casal para dentro dessa cerimônia. Faça a pergunta para o seu casal, o que é casamento para você? E tente traduzir este significado dentro da cerimônia, usando inclusive as próprias palavras, usando as frases, usando aquilo que realmente o casal acredita. E aí, no contexto da cerimônia, nas falas da cerimônia, isso vai estar presente. E o casal vai se sentir certamente muito feliz em saber que aquele casamento está sendo celebrado dentro daquilo que eles efetivamente acreditam. Qual é agora a forma da gente trazer para dentro da cerimônia as pessoas que são importantes e que fazem parte da história desse casal? Então, outra forma da gente fazer são as mensagens presentes na cerimônia. Tem várias formas da gente fazer isso. Então, vamos lá. Noiva muito tímida ou noivo muito tímido que não topam fazer aqueles votos que a gente chama de estilo americano, que é cada um escreve os seus votos e na hora da troca das alianças eles fazem o seu compromisso dentro daquilo que eles escreveram entre si, ok? Mas tem casal que um dos dois é muito tímido e não quer fazer esse momento. Mesmo que escreva antes e tenha só que ler, não quer. Então tem algumas formas da gente fazer isso, tá? A noiva fazer uma mensagem para o noivo antes da entrada dela. Sim, leva o microfone para ela lá no carro, leva o microfone para ela, onde ela estiver ainda fora, né, do espaço da cerimônia, e ela vai fazer a mensagem dela para o noivo ainda antes de entrar na cerimônia. O noivo também pode fazer isso, concorda? Como é que é a presença dos pais? Tem casais que têm uma presença importantíssima dos pais na relação. Que tal fazer uma homenagem a esses pais no meio da cerimônia? Ou, quem sabe, ouvir dos pais uma bênção, uma acolhida, porque o que é o casamento também? A união de duas famílias, não é? Se é a união de duas famílias, por que a família da noiva não pode fazer uma mensagem de acolhida do noivo como o quê? Um filho? E a família do noivo a mesma coisa, estão ganhando um filho, na verdade? Então essas mensagens dos pais, inclusive, são momentos de chororô. Preparem um lencinho porque sempre tem esse momento do chororô.
Mas também a mensagem pode ser feita por amigos, a mensagem pode ser feita por padrinhos, a mensagem pode ser feita por qualquer pessoa que faça parte dessa história e que venha somar. Inclusive mensagens de pessoas que não estão pertinho da gente, estão distantes. Eu já tive um casal que quem apresentou o casal não pôde vir para a cerimônia, porque estava morando em outro país. O que a gente fez? Gravamos um áudio, não foi possível gravar o vídeo, até porque não tinha como passar na cerimônia o vídeo. Nós gravamos um áudio dessa pessoa mandando um recadinho para os noivos e nós apresentamos esse áudio na cerimônia. Se foi legal, foi super legal e foi surpresa para os noivos também. Claro, gente, foi tudo combinado com a irmã da noiva, que conhecia muito bem, né? A gente tratou do assunto com muito cuidado. Será que eles vão gostar? Será que vai ser legal? E foi super legal. Foi muito legal. Eles ficaram super felizes com a mensagem que receberam. Outra forma da gente fazer isso é o seguinte. Às vezes ninguém quer falar, não é verdade? A timidez é algo muito, muito presente na nossa sociedade. Então, que tal uma cartinha? No lugar dos noivos falarem, eles podem escrever cartas um para o outro. E aí, eles podem ler, né? O noivo lê a carta da noiva escrita para ele e vice-versa. Assim como eles podem levar essa cartinha para ler daqui a um ano, daqui 6 meses. Olha que legal, né? Você relembrar daqui a um ano aquilo que você estava pensando no dia do seu casamento. Legal também fazer uma carta para os filhos. Isso aí, já pensou nisso? O casal que deseja ter filhos, que tal deixar registrado numa cartinha aquilo que eles estão pensando no momento do casamento, que é o ponto de partida depois para que eles possam ter filhos. E se o casal já tem filhos? Ou se o casal tem enteados? Tem uma cartinha para os enteados. Também não pode ser legal? Ou uma cartinha para os padrinhos? Ou os padrinhos para os noivos? Enfim, são milhões de possibilidades de fazer. Agora, esse casal, ele costuma fazer alguma coisa? Esse casal, ele escreve bilhetinhos pela casa um para o outro? Sim? Escrevem bilhetinhos? Então olha só, que tal esses bilhetinhos estarem presentes na cerimônia? De que jeito? Da forma como você quiser. Hoje a gente personaliza tapete de casamento. Esse tapete pode ser personalizado com bilhetinhos, com aquilo que o casal já escreveu. Pode ser personalizado com a história do casal. Sim, a gente pode traçar a história do casal e na entrada deles, em cada ponto que ele pisa do tapete, a gente pode ir contando um trecho dessa história. Por quê? Porque assim é a vida do casal, não é um caminhar até o altar. Então, que tal a gente registrar isso de alguma maneira? E os bilhetinhos também. As pessoas podem, né, os convidados podem estar segurando alguns bilhetinhos que vão ser levantados na hora que o noivo passa ou na hora que a noiva passa. E são coisas que um vai ter escrito para o outro. Tudo isso também é possível da gente fazer na cerimônia. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Que tal transformar o seu casamento num musical? Sim, se vocês são músicos, se o casal tem alguma relação muito forte com teatro, com música, que tal a gente trazer isso para dentro da cerimônia? Sempre com muito cuidado, gente, porque a cerimônia não pode ficar caricata, não pode parecer uma brincadeira, é um casamento. Mas dá sim, dá para trazer esses elementos, dá para transformar no musical, dá para fazer alguns momentos cantados, e isso vai representar e muitos noivos. Outra coisa, bichinho de estimação. Olha, isso tem que ser tratado com cuidado, mas não pode deixar de existir, ok? Bichinho de estimação, para o casal, pode ter uma representatividade muito grande. Mas aí eu digo o seguinte, se vocês vão levar, né, o casal, vão levar o bichinho de estimação para dentro de um rito religioso, é preciso conversar antes com o celebrante, para saber se vai ser aceito ou não. Mas vamos lá, qual é a representatividade desse bichinho de estimação? Ele foi o quê? Foi a primeira grande responsabilidade do casal, ele foi o ponto de união, ele foi um presente. Então o bichinho, ele precisa ter, é preciso ter esclarecido qual é a representatividade que esse bichinho tem para o casal. Então outra coisa é, nem todo bichinho de estimação é dócil e tranquilo para ser levado para uma cerimônia. Converse sempre com um veterinário. Eu tive meu bichinho de estimação no meu casamento, a gente tentou treiná-lo para entrar e não deu certo. É um gato, não está acostumado com coleira. A realidade agora eu não tenho só mais um, né? Agora eu já tenho 4 bichinhos de estimação. Imagina quando eu for fazer renovação dos meus votos, como isso vai ser? Mas eu faço questão da presença, eles são para mim importantes dentro da minha relação.
Então a gente conversou com a veterinária, a gente teve todo o cuidado ao levar o nosso gato e a gente não conseguiu entrar com ele na coleira. Então a gente criou um momento em que ele entrou no colo, entrou como parte da família no momento da família, ok? Outra coisa, escolha de padrinhos. Os padrinhos, eles têm na realidade o seguinte significado: eles são as pessoas que vão acompanhar o casal ao longo da vida. Esses padrinhos, eles podem ter significados para além disso. A gente pode fazer a escolha dos padrinhos, por exemplo, pelas áreas importantes da sua vida. Você pode escolher os padrinhos como representação: um casal de amigos, um casal do trabalho, um casal que é da família. Tudo isso tendo o significado do que é vida para o casal. O que é vida? De que é composta a vida? E isso vai ser levado, então, para dentro da cerimônia. Outra coisa, apelidinhos, frases que o noivo ou a noiva, né, eles falam muito. Isso tem que estar presente na cerimônia quando ela é construída, né? Se tem frase que o noivo fala o tempo inteiro ou a noiva fala o tempo inteiro, por que não usar ela dentro da cerimônia? Se esses noivos têm apelidinhos, por que não contar um pouquinho da história desses apelidinhos ou chamá-los em algum momento da cerimônia por esses apelidos? As pessoas vão reconhecer e vão achar isso muito legal. Elementos que marcam a história do casal. Que tal levar isso para dentro da cerimônia? Será que esse casal tem uma caixinha e dentro dessa caixinha eles têm um monte de elementos que marcam a história? Que tal essa caixinha estar presente na cerimônia e tudo ser contado a partir dessa caixinha? A partir daquilo que o casal juntou e que é a lembrança da relação deles. O que mais o casal tem que é deles, que faz parte da história deles? Talvez uma bijuteria ou uma joia que ela tenha ganhado dele, ou uma coisa que ele tenha ganhado dela. Vamos trazer esse significado para dentro da cerimônia, porque isso vai fazer sentido para os noivos e vai fazer sentido para as pessoas que ali estão, ok? Os padrinhos, eles também podem representar presentes. Se você não quer fazer uma cerimônia como a das areias, por exemplo, né, que os padrinhos representam ali valores, sentimentos, nada disso, que tal então os padrinhos presentearem com algum elemento que vai representar o desejo das pessoas ali presentes? Eles podem presentear com algo que simbolize paz, eles podem presentear com algo que simbolize prosperidade. O que as pessoas desejam para esse casal? Será que tem algo que represente? Se tem algo que represente, então é possível que isso esteja presente, ok? O que tem rede social e internet na vida do casal? Se conheceram pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Orkut, pelo ICQ? Tem gente dessa época ainda, viu? Pois é. E se isso aconteceu, dá para levar isso para dentro da cerimônia? Dá. Basta o casal querer, dá para atualizar o status do Facebook no meio da cerimônia, dá para fazer uma selfie no altar, se o casal assim quiser. Tudo isso vai depender, ok, do que o casal deseja e se isso faz parte da história deles. O que não é legal é a gente fazer uma coisa que não tem relação com a vida do casal. Ah, vou fazer uma selfie porque tá na moda. Não tem sentido isso. Eu vou fazer uma selfie porque ela tem sentido dentro da minha história eu colocar essa foto, seja no Facebook, seja no Instagram ou qualquer outra rede social. Faz sentido? Então pode estar presente na cerimônia. Se não faz sentido, não tem por que estar presente na cerimônia, não é verdade? Bom, tem muita coisa que a gente pode fazer para personalizar o casamento. Então vamos fazer o seguinte: meus contatos estão aqui disponíveis e vocês vão poder então conversar comigo um pouquinho mais, seja pelas redes sociais, seja pelo e-mail ou pelo site, para falar um pouquinho mais de personalização da cerimônia. Então, muito obrigada para vocês que ficaram aqui comigo. São só algumas dicas, algumas pitadas e daí em diante agora fica da sua criatividade. Mas não esquece, qualquer dúvida e qualquer sugestão, só fazer contato comigo, eu estou à disposição. Foi um prazer, sucesso pra gente sempre, porque casamento é amor e é muito bom a gente viver de amor todos os dias, né? Obrigada, pessoal. Sucesso com o casar!